Aninha atleticana. Fala, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elber, sou o professor do WM Concursos, mestre em Direitos Fundamentais, e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Não é isso? Nós estamos aqui com uma preparação firme para a prova da Polícia Penal de Minas Gerais, que ocorrerá em janeiro de 2022. Então, vamos treinar, vamos capacitar, não é isso? Porque nós temos que buscar o conhecimento para que, de fato, possamos potencializar, né, de fato, o nosso estudo e maximizarmos os nossos resultados. Esse é o nosso objetivo, né? Então, vamos trabalhar. Então, hoje nós vamos trabalhar aí, gente, os pontos principais e importantes, né, da Lei 13.964/2019, que é o famoso pacote anticrime, né, do Ministério da Justiça, que entrou em vigor, né, que na verdade que foi promulgado no dia 24 de dezembro de 2019. Né, o pacote, de maneira popularmente conhecido, pacote anticrime, né, do Ministério da Justiça. Então, vamos lá. Então, nada mais é, gente, que essa Lei 13.964, ela vem aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. Olha que interessante, na verdade, ela vai vir alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal e as legislações especiais. Por exemplo, a LEP, nós vamos ver, né, o artigo 9º, a questão lá do exame do DNA, ácido desoxirribonucleico, chamado de material genético, a questão do RDD, que foi modificado, é isso? O regime disciplinar diferenciado. A questão lá da progressão de regime do 112. A questão da saída temporária do 122. Importante destacar. Ou seja, dentro da LEP. Modificou também a lei de drogas, que é a 11.343 de 2006. Alterou a lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Alterou a Lei 80.72 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, ou seja, né, nós tivemos diversas alterações deste pacote anticrime da Lei 3.964 de 2019, que alterou diversos diplomas legais. Bacana? Então, vamos dar início aí ao nosso estudo. Vamos lá. Só lembrando, pessoal, nós estamos aí com o curso online, as legislações aí gravadas, para o curso da Polícia Penal. Lembrando que legislação, pessoal, são 40 questões em 60, né? Quase 70% da prova é direito na veia. Então, nós estamos aí com um curso aí, com preço bem acessível a todos. É só fazer contato conosco aí para esse acesso, tá joia? Gente, lembrando, dia 5, domingo próximo, nós temos aí o aulão comigo. Vou passar direitos humanos na veia. Vamos trabalhar aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos trabalhar as regras de Mandela, vamos trabalhar aquela parte dos conselhos, gente, que está no artigo 62 ao 81 da LEP, que essa matéria está dentro da parte de direitos humanos, muito importante. Nós vamos trabalhar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. Nós vamos ver esses 3 conselhos que estão previstos lá no rol do artigo 62 ao artigo 81 da Lei de Execução Penal, que irá cair na tua prova. Nós vamos trabalhar isso aí, então, nesse aulão de Direitos Humanos. E a outra parte do tempo, o Rodrigo vai trabalhar aí, redação e português, a gramática, aí, para te ajudar para a prova. Tá joia? Então, aí no dia 5, no domingo próximo, aí, de 8h30 a 17h. Tá joia? Beleza. No outro final de semana, no dia 12, olha aí, pessoal, ó, no dia 12, vai ter o aulão de exercício, o primeiro aulão de exercício aí, que nós estamos começando agora a partir de agora, hein? Aulão de exercício, de raciocínio lógico e informática. Importante aí, já começar a aprender como que a banca Selecom, ela pode te cobrar. Então, no dia 12, de 8h30 a 17h, no domingo do dia 12, domingo, nós já vamos começar a inserir aulões de exercícios aí para que vocês treinem com os demais professores do WM Concurso. Ok? Então, dia 12, hein? Raciocínio lógico e informática, para aí já começar a treinar exercício. Tá joia? Gente, lembrando, reta final, intensivão teórico,
Vão ser 8 encontros aí do dia 20 ao dia 30 de dezembro. A final do ano é para descansar. Não, final de ano é para estudar. Você vai descansar ali no Natal, no 24, no 25 só. Né? O ano novo, eu vou passar o ano novo festejando. Não, você vai passar o ano novo estudando. Não é isso? Porque você tem a prova no dia 16 de janeiro. Então, nada disso, nada de festa. Festejar depois com aprovação. Então, você vai participar conosco do intensivão teórico, de manhã e à noite, de 8h30 de manhã até as 11h40, e à noite, de 19 às 22h20, esse intensivão teórico. Vamos trabalhar os pontos principais aí das leis. Vai ser 4 encontros comigo, legislação, 2 português, 1 informática e 1 raciocínio lógico, a partir, então, do dia 20, da segunda-feira, do dia 20/12. Então, nós vamos passar aí o Natal, Ano Novo, estudando, nos preparando, nos capacitando para a prova, ok? E lembrando, além desse intensivão teórico, vai ter, então, um intensivão de exercício, dia 3 de janeiro até dia 12 de janeiro, de manhã e à noite também, da mesma forma, de 8h30, de 8 às 11h40, e à noite, de 19 até as 22h20, esse intensivão de exercício. Nós vamos trabalhar bastante exercício aí para te ajudar para a prova. E lembrando que nós vamos ter o aulão, né, os aulões de véspera de prova. Lembrando que a prova é dia 16, aí no dia 13, que é na quinta, 14, sexta e 15, sábado, nós vamos trabalhar aí a revisão, chamamos de aulões revisionais. Na quinta e na sexta, irá ser de 8 da manhã até as 22 horas. Olha aí, hein? Vamos trabalhar aí mais de 12 horas de estudo na quinta e sexta. E no sábado, vai ser de 8 da manhã até as 17, ou seja, até um dia antes da prova, nós vamos aí buscar a capacitação para arrebentarmos nessa prova do dia 16. Então, gente, não tem justificativa se você não está buscar essa preparação conosco, tá joia? Então, vamos lá. Diante disso, vamos, então, dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje vamos trabalhar, então, pessoal, a Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime, que vem aperfeiçoar a legislação penal, ou seja, o Código Penal, e processual penal. E aí eu também trabalho, vamos trabalhar também as leis penais especiais, ou seja, leis penais extravagantes, como a Lei 72/10 de 84, a Lei de Execução Penal, a Lei 80/72 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, a 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, a 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, e demais outras. Bacana? Então vamos aí dar início ao nosso estudo. Então vamos lá, artigo 1º. Esta lei vem aperfeiçoar, então, a legislação penal e processual penal. E vamos trabalhar agora, então, de fato, aquilo que foi alterado, aquilo que alterou, né, as demais legislações. Aí vamos trabalhar, então, a partir de agora. Então, agora a questão do Código Penal. O que essa lei, esse pacote de crime, alterou o Código Penal? E olha que interessante, pessoal, esta lei aqui, ela vem alterando os dispositivos já de outras leis. Então, se você pegar lá o Código Penal, ele vai estar atualizado pelo pacote de crime. Se você pega lá, se você abrir lá o 121, parágrafo 2º, inciso 8º, está escrito lá. Nós temos a qualificadora do homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, se você abrir o Código Penal, você irá ver as alterações lá descritas. Se você me pega lá o 75 do Código Penal, já está alterado, que é 30 anos de cumprimento de pena, ele pode no máximo pegar, passou para 40. Então, está escrito lá no artigo 75. Então, ou seja, as mudanças do pacote de crime alterou, né, as mudanças, na verdade, alteraram as leis, né, previstas no Código Penal, o Código de Processo Penal e as demais legislações extravagantes. Então, isso é importante, gente, a gente saber que essa lei nada mais é que ela alterou as demais legislações. Então, vamos ver, então, a partir de agora, o que alterou no Código Penal. Vamos lá. Vamos trabalhar os pontos principais desse pacote de crime, beleza? Principalmente aquilo que afeta a área de segurança pública
que pode vir na sua prova. Olha aí, pessoal, nós temos aí a primeira mudança, na verdade, foi acrescentado, né, ao artigo 25 do Código Penal, o parágrafo único. E esse 25, ele está em consonância com o 23, que trata lá da legítima defesa, a questão da excludente de licitude, né? O que é a legítima defesa, né? Prevista lá no 123 e o caput do 125. Olha lá, entende o que, professor? Como legítima defesa, quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Ou seja, legítima defesa, você pode praticar a legítima defesa como cidadão. O agente da lei, ele tem o dever de agir nas situações de flagrância. Inclusive, ele está legitimado a questão da legítima defesa. Ele está amparado, né, no caso, se ele salvaguardar a sua vida e a de terceiro. Aí, nós tivemos o quê? Um acréscimo agora, no artigo 25, por meio do parágrafo único, que fala que, olha lá, observados os requisitos do caput, ou seja, quais são os requisitos? Usando moderadamente os meios necessários, é o que nós chamamos de uso diferenciado da força, de maneira proporcional, de maneira necessária, o uso diferenciado da força, né? Desse artigo, considera também legítima defesa o agente de segurança pública, ou seja, aquele ânimos clausulos, os agentes de segurança pública que está previsto lá no artigo 144 da Constituição, né? A competência dos órgãos policiais, as polícias, né, em âmbito federal, que é a Polícia Federal, Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal. E também em âmbito estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, o Bombeiro Militar e a Polícia Penal. E lá no 144, parágrafo 8º, que trata das guardas municipais. Então, são os agentes de segurança pública. Olha lá, que vem o quê, pessoal? Repelir agressão ou risco de agressão à vítima mantido refém durante a prática de crime. Então, no caso, se aquele cidadão criminoso ele está com uma vítima, né, tomada de refém, por exemplo, com uma arma de fogo em sua cabeça, alegando que irá matar a mulher, que na vida dele não tem mais sentido, que ele vai ser preso, que ele vai ser capturado, às vezes pela prática lá do roubo, né? E quando a polícia chegou, ele tomou aquela vítima como refém. Aí nós temos os agentes da lei, aqueles, principalmente os atiradores de elite, a gente costumamente chamado de sniper, o atirador de elite dos órgãos de segurança pública, que vão fazer, né, usar dos meios necessários, moderadamente os meios necessários, para repelir aquela injusta agressão real, atual, iminente, na defesa da vítima. Ou seja, ele vai garantir a integridade, a incolumidade da vítima. Olha que interessante, a doutrina já falava, ela já tinha um entendimento majoritário da legítima defesa de terceiros. Muitos entendem que não precisava nem ter colocado esse parágrafo único, porque quando você vai garantir a vida de terceiros, está legitimado no caput do 25, a legítima defesa de terceira, lá, o de outrem. Mas o que? A gente chama isso aqui, muitos doutrinadores falam que é uma mudança simbólica, ou seja, para dar um simbolismo aos agentes públicos, aos agentes da lei, mas que, na verdade, ora já era consagrado na doutrina e no entendimento jurisprudencial dos órgãos jurisdicionais, principalmente os órgãos superiores sediados em Brasília. Bacana? Então, mas, na verdade, dá uma segurança jurídica também, dentro do princípio da legalidade, aos agentes da lei. Então, essa primeira mudança é importante, a questão aí da legítima defesa, quando houver vítima mantida refém. Tá joia? Importante aí para a prova. Vamos lá. Artigo 51. Gente, alguns dispositivos, eles estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, está no pacote de crime, mas estão com seus efeitos suspensos. Por exemplo, o juiz das garantias, que está previsto lá no artigo 3º A até o 3º F, que alterou
o Código de Processo Penal. Então, algumas alterações, gente, do pacote anticrime, da Lei 3.964, está com seus efeitos suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós vamos trabalhar aqui aqueles importantes preceitos que, ora, não foram suspensos pelo tribunal. Há uma exceção, a questão, nós vamos ver a questão da audiência de custódia, que é importante aí que os senhores tomem conhecimento. Então, vamos lá. Artigo 51 do Código Penal que foi alterado. Gente, aqui de maneira muito simples, mudou a certa particularidade da cobrança da multa, a execução da multa daquele que foi transitado, julgado, condenado, e antes a multa daquele que foi preso, condenado, era cobrado pela Vara da Fazenda Pública, Era cobrado pela Vara da Fazenda Pública. Agora, com a mudança do pacote de crime, passou essa competência da Vara da Fazenda para o juiz da execução penal. Então, o juiz é aquele que condena, aquele que vai regulamentar as questões da progressão, da regressão de pena, todas as particularidades do preso, a liberdade condicional, ele também vai aplicar a multa. Então, tirou a competência, rechaçou a competência, mitigou a competência do juiz da Vara da Fazenda Pública e passou essa competência para a execução da multa ao juiz da execução penal. Bacana? Então, essa é importante aí, alteração do artigo 51. Artigo 75. Eu creio que esse 75 ele vai vir à sua prova, sem sombra de dúvida. Nós acreditamos que esse 75 é uma boa questão na tua prova, hein? Porque refere diretamente à sua atividade de policial penal. Você vai estar lá com um preso, condenado, lá no sistema prisional, na penitenciária. E aquele cidadão, ora, que às vezes permaneceria 30 anos, agora vai permanecer 40. Então, isso refere diretamente à sua atividade. Então, vamos lá. O tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Professor, como é que estava isso aqui na redação anterior, antes do pacote anticrime? Antes do pacote anticrime, falava que a pena privativa de liberdade não poderia ser superior a 30 anos. Olha aí, nós tivemos uma mudança significativa. Ou seja, aumentou mais 10 anos aí, o tempo máximo do cumprimento de pena privativa de liberdade. Agora, quando a gente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma se superior a 40 anos, elas devem ser unificadas para atender o limite máximo desse artigo. Então, por exemplo, nós temos aí um concurso material de crimes. O cara pratica um homicídio, um latrocínio ali, e essa pena ultrapassa 40 anos. Mas aí, no caso, ele vai ser condenado, vai ser unificada. As penas, por exemplo, dele pode chegar a 300 anos? Pode. Mas ele vai cumprir essa pena privativa de liberdade, no máximo 40 anos. Tá joia? Então, isso é importante destacar que nós tivemos alteração que antes era 30 anos, passou para 40 anos. Isso é muito importante para a sua prova, hein? Então, vamos lá. Requisitos do livramento condicional. Aqui também é importante, pessoal. A previsão do artigo 83 do Código Penal, combinado com o artigo 131 da Lei de Execução Penal, a questão do livramento condicional. Então, primeiro, a gente tem que estabelecer o que é o livramento condicional. O juiz ele pode conceder o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, ou seja, tem diversos requisitos que o juiz pode conceder esse livramento, colocar em liberdade de maneira condicionada, e mesmo que ele tenha lá cometido lá um crime, a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, porque antes de 2 anos nós temos a figura do GCRIM, nós temos a figura da Lei 9.099, nós temos a questão da suspensão condicional do processo, outras particularidades. Estamos trabalhando aqui o livramento condicional.
Então, o que vem alterando aí do pacote de crime? Olha lá, essa linha B, ela não tinha. Inclusive, não era o entendimento dos órgãos, né, em Brasília, não era. Olha lá, então, os requisitos para ele lá, para que ele tenha ali o livramento condicional. O bom comportamento durante a execução da pena, tranquilo, que vai ser delimitado pelo diretor de estabelecimento. O bom desempenho no trabalho, sabendo que o trabalho lá na LEP ele é obrigatório para aquele preso condenado. Ao preso provisório é facultado, e se for realizado dentro do estabelecimento. Ao preso político é facultado. Está no artigo 200, hein? Vamos lembrar disso aí, da LEP. E a D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, esses eram os requisitos antes do pacote de crime. Professor, o que veio alterando, então? A letra B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Ora, bolas. Então, se o preso ele comete, por exemplo, lá, ele se recusa a realizar o exame de DNA, ácido desenribonucleico, é o que nós chamamos de material genético, ou também de amostra biológica, se ele recusar, é falta grave. Então, a ele não cabe o livramento condicional naqueles 12 meses, né? Diante do fato. Por exemplo, se ele fugir, se ele cometer um crime doloso, não é isso? Ou seja, se ele se recusou a realizar o trabalho, se ele desobedeceu às ordens do policial penal. Então, ele cometeu qualquer tipo de falta grave, né? Ele perde esse requisito do livramento condicional. Importante isso aí para a sua prova. Bacana? Então, vamos dar continuidade. Efeitos da condenação. Olha que interessante. Esse artigo 91A é para punir principalmente aqueles corruptos, aqueles que praticam atos de corrupção. Nós chamamos de novo efeito extrapenal. Olha aí. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, cuidado, na prova põe 5, põe 4, para te confundir, não é 6. Reclusão poderá ser decretada, olha lá, o que vai ser decretado, pessoal? A perda como produto ou proveito do crime, ou seja, aquele corrupto, aquele servidor, por exemplo, né, que ele prometeu, ele deu, aquele que foi punido lá pelo crime de corrupção ativa, ou até mesmo corrupção passiva, solicitou, recebeu, aceitou promessa, aquele bem dele. Vai ser decretado, então, a perda com produto ou proveito do crime. De quem, pessoal? De quê? Dos bens correspondentes à diferença entre o patrimônio do condenado e aquele que foi compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, tudo que aquele que, via de regra, ele pode ter adquirido pela prática ilícita, ele vai ser, o juiz vai decretar essa perda desses bens. Eu até citei um exemplo aí, ó. Um funcionário público há 5 anos, né, sem patrimônio anterior, ele foi condenado, olha lá, ó, pelo crime de corrupção ativa. Ele tem uma renda mensal, olha lá, eu até coloquei de 10 mil. Tudo bem. Durante 10 mil por mês, ele poderia ter juntado 500 mil. Mas não. No seu patrimônio, estava lá um patrimônio de 5 milhões de reais. Ou seja, 4 milhões e 500 foram incompatíveis com o seu vencimento, com a sua remuneração. Então, o que vai ser determinado aí no caso em tela? A perda desse valor correspondente da diferença do seu patrimônio, que seria de 500 mil, né, daquilo que ele tem, o seu rendimento. Ou seja, 4 milhões e 500 mil serão perdidos por ele. Foi pela prática o quê? Criminosa. Então, na verdade, esse artigo 91A justamente para que aquele que exerce a corrupção ele seja punido pelos seus bens. Né? Sabemos muito bem, hoje, as maiores punibilidades hoje são aquelas sanções onerosas, né? Financeiras.
e a pessoa ela perde totalmente os bens, né, que praticaram em desfavor do Estado democrático republicano de direito. Então, para o efeito da perda prevista nesse capítulo, desse artigo, o que é entendido como patrimônio condenado? Olha lá, não só os seus bens da sua titularidade, mas também aqueles bens o quê? Transferidos a terceiros, a título gratuito, mediante contraprestação irrisória. Por exemplo, ele transfere, por exemplo, 2 milhões de reais, ele compra uma casa lá de 200 mil por 2 milhões de reais, exatamente para lavar aquele dinheiro, como se fosse lícito, né? Então, aquele bem lá que foi transferido vai ter também perdido em favor, né, do poder público, porque foi por meio de atos de corrupção. Então, vai perder aqueles bens, tanto de sua titularidade, quanto transferido a terceiro, sabemos, né, utilizou daquela má-fé, né? Aquela má-fé. Olha lá. A professor, o condenado ele pode tentar comprovar que aquele bem é lícito? Pode, sem estresse nenhum. Olha lá. O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou a procedência ilícita do patrimônio. Tudo bem. Ele vai tentar ali refutar, contraditar, né, as informações demonstradas por meio dos autos, das provas. Tudo bem. Ele vai ter o direito à ampla defesa de contraditório. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo quê? Pelo PAC, pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia. Então, o Ministério Público ele vai requerer ao juiz a perda desses bens, né? Ou seja, tem que ser provocado pelo Ministério Público por meio da denúncia. Beleza? O juiz lá vai declarar o quê? Esse valor da sentença, valor da diferença apurada, e especificar os bens cuja perda foi decretada. Então, o juiz que vai ordenar, vai determinar a perda desses bens. Né? Bacana? Os instrumentos utilizados para a prática de crimes, olha lá, por organizações criminosas, está na Lei 2.850 de 2013. É isso? Organização criminosa. Milícia. Artigo 28A do Código Penal. As milícias privadas deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado. Então, aqueles bens, aqueles instrumentos, né, que foram utilizados, quaisquer tipo de instrumentos, ali está de maneira genérica, utilizado pela prática de organização criminosa, por exemplo, casas, veículos, armamentos, né, deverão ser declarados perdidos em favor da União e do Estado. Dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, olha lá, a moral, a ordem pública, nem ofereça sério risco a ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, serão declarados perdidos em favor da União. Porque, de fato, se a organização criminosa está utilizando aquilo ali para a prática de ilícitos, então, a partir do momento que foi detido e capturados aqueles infratores, lavrado o auto de prisão em flagrante, todos aqueles materiais, instrumentos utilizados para a prática criminosa, agora serão do Estado e da União. Bacana? Isso é importante destacar essa mudança, ou seja, houve um recrudescimento, né? Houve aí um aperto às atividades criminosas. Então, tudo aquilo ali que foi arrecadado agora é do Estado. É do Estado. Né? Houve um recrudescimento. Houve o endurecimento, né, das medidas procedimentais no que tange ao patrimônio dos criminosos. Então, agora é do Estado. Então, essa é a ideia. É do poder público. Então, tudo que o criminoso utilizou não é mais dele. Agora vai ser do poder público. Então, isso é importante nós destacarmos aí para a sua prova, tá ok? Vamos lá. Agora vamos ver as mudanças que tiveram na parte especial do Código Penal. Importante para a prova. Muito importante. Vamos trabalhar aí, ó, o homicídio qualificado, matar alguém. No parágrafo 2º, são as qualificadoras, que a pena lá é de 12 a 30 anos de reclusão. No parágrafo 2º, as qualificadoras. Aí vai lá no inciso 8º, está lá, como qualificadora.
com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, ou seja, se um cidadão matar o outrem com arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele praticar um homicídio, nós chamaremos de homicídio qualificado. Ou seja, ele vai responder não de 6 a 20, mas sim de 12 a 30 anos de reclusão. Nós temos aí uma qualificadora do homicídio. Isso cai muito em prova, pessoal. Então, se o cara matou outrem com arma de fogo de uso restrito ou proibido, praticou homicídio qualificado. Lembrando, gente, que a arma de fogo de uso restrito ou proibido. Se for arma de fogo de uso permitido, não tem essa qualificadora. Olha aí, lá na lei do Estatuto do Desarmamento, nós temos essa acepção, essa diferenciação de 3 armas. Arma de fogo de uso permitido, restrito e proibido. Professor, eu tenho que saber o que é cada uma delas? É claro que não. Isso aí está previsto nos decretos do presidente da República, que, ora, inclusive, os seus efeitos estão suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Você tem que saber, né, que a qualificadora, né, do homicídio refere-se às armas de fogo de uso restrito ou proibido. A professora, se cair lá arma de fogo de uso permitido, e aí, pessoal, vai ter a qualificadora do homicídio? É claro que não. Não irá ter essa qualificadora, porque só enquadra em qualificadora do homicídio arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tá ok? Então, cuidado com a prova. Se ele se der um caso lá, Tício, um cidadão, ele cometeu um homicídio em desfavor de João com uma arma de fogo de uso permitido. Nesse caso, Tício, ele cometerá o homicídio simples, o homicídio qualificado, o homicídio privilegiado ou um fato atípico. Nós temos aí homicídio simples, porque foi a arma de fogo de uso permitido. Né? Nessa ideia de arma de fogo de uso permitido, né, não tem essa qualificadora. Então, fiquem atentos aí para a sua prova. Vamos ver a questão do 141. Aqui, pessoal, nós tratamos os crimes contra a honra, a calúnia, a injúria e a difamação. E se um desses 3 crimes, olha lá, for cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais, por exemplo, lá no WhatsApp, no Facebook, né? Caluniar a pessoa, imputando algo criminoso que ela não cometeu, né? A calúnia, a difamação, a questão do decoro, e a injúria, a questão da honra subjetiva dela. Então, se foi praticado nas redes sociais, inclusive ali questão das situações coletivas, difusas, meta-trans individuais, que vai além do indivíduo, praticada na rede mundial de computadores, aplica-se a pena em triplo, né, no caso em tela. Então, a pena ela é o quê? Ela é triplicada. Aplica-se em triplo a pena. Então, se o cidadão ele cometeu um crime de calúnia e ele foi condenado, e esse fato se deu em redes sociais, pessoal, ele vai ter o triplo da pena aplicada. Então, é importante destacar essa mudança. E eu quero destacar isso aqui, triplo a pena. Porque, via de regra, a pena é aplicada pela metade, é aplicada pelo dobro. Agora, triplicar, a gente tem poucas situações. Eu não me recordo a situação que triplica a pena, né? Ela aplica-se em triplo a pena. Então, é uma questão aqui bem, bem peculiar nas questões dos crimes contra a honra, previsto no 141, parágrafo 2º. Então, nós tivemos essa alteração importante aí dos crimes contra a honra, né? Dessa pena, se o crime foi cometido nas redes sociais da rede mundial de computadores. Então, é importante aí saber que sai da esfera individual e entra na esfera coletiva do que tange aí a rede mundial de computadores. Tá joia? Vamos na questão do roubo, hein? Isso aqui também é muito importante para a prova, hein? Olha lá. Artigo 157, parágrafo 2º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca
Olha aí, pessoal, a arma branca. Então, se o roubo... O que é o roubo, professor? É a subtração de coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante a grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de existência. Ou seja, se subtraem uma coisa bem móvel alheia por violência, grave ameaça, diferente do furto. O furto é a subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outro, mas sem violência. Então, nós temos o furto. Aqui não. Aqui nós temos o roubo. Então, o que vai diferenciar o furto do roubo é a grave ameaça e a violência aplicada à pessoa. Então, nós temos aí essa separação, né? Nós temos essa separação do roubo e do furto. Olha aí. Então, se esse roubo, que é a subtração de coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante violência, ameaça, ou depois de havê-lo, de qualquer modo, impossibilitada a redução e reduzida a impossibilidade de existência da vítima, se esse roubo for com emprego de arma branca, no caso, né, teve essa alteração aí, acrescentou, né, lá no rol das majorantes, o aumento de pena de 1/3 até a metade. Né? Então, é importante destacar. Professor, o que é uma arma branca? Nós temos aí o gênero e as subespécies de arma branca. A chamada de arma branca própria e a imprópria. As armas brancas próprias, por exemplo, a faca, um facão, um machado, né, uma espada, são armas brancas próprias, né, que pode gerar, de fato, a lesividade. Agora, nós temos armas brancas impróprias. Por exemplo, uma caneta, por exemplo, uma panela, ou seja, aquele instrumento que não tem a finalidade de matar, mas que pode gerar a morte, né? Ou seja, pode gerar a lesividade daquele cidadão. Então, isso é arma branca. Então, se esse cidadão ele pratica lá um roubo, por exemplo, com uma faca, com um punhal, com um canivete, nós temos aí uma majorante que aumenta a pena de 1/3 até a metade pela prática do ato. Ok? Agora, se esse cidadão que comete o roubo, ele pratica lá com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí, pessoal, aplica-se em dobro a pena do caput desse artigo. Então, olha lá. Então, se eu tenho um emprego de arma branca, nós temos aí a majorante, um aumento de pena de 1/3 até a metade. Agora, se eu tenho o roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena vai ser aplicada o quê, pessoal? Em dobro daquela do caput do artigo. Por exemplo, a pena máxima 10 anos. Ele pode pegar lá até 20 anos de cadeia pela prática do roubo com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Eu fiz até um resuminho ali, pessoal. Então, como que ficou o crime de roubo? Olha aí que legal isso aí. Isso vai cair na tua prova, sem sombra de dúvida. Se tem um roubo com arma branca, há causa de aumento de pena de 1/3 até o quê, pessoal? Até a metade. Se for arma de fogo, de maneira genérica, causa de aumento de pena de 2/3. Então, eu posso entender ali que é arma de fogo de uso o quê, pessoal? De uso permitido. Né? Agora, se eu tenho a arma de fogo de uso restrito, vamos colocar aqui, hein? Olha lá, de uso restrito ou proibido, vamos colocar aqui, vamos acrescentar, hein? Faltou. Olha aí. Proibido, a pena é aplicada em quê, pessoal? É aplicada em dobro, né? Então, a arma de fogo de uso restrito ou proibido, a pena é aplicada o quê? Em dobro. Então, nós temos que decorar isso aí para a tua prova. Isso é importante demais nós destacarmos essas particularidades que diferenciam uma com a outra. De novo, arma branca, aumento de pena de 1/3 até a metade. Arma de fogo, 2/3. E se essa arma de fogo de uso restrito ou proibido? A pena aplicada em dobro. Bacana, pessoal. Então, é importante demais nós estabelecemos essa particularidade de grande importância.
Eu gostaria só de relembrar que aqui nós temos as majorantes, ou seja, números fracionados. 1/3 até a metade é o número fracionado, 2/3, a pena aplicada em dobro. Nós temos a figura das majorantes e dos aumentos de pena. Agora, no que tange, se eu delimito a pena ali, por exemplo, que passa de 6 a 20 para 12 a 30, eu tenho números exatos. Então, eu não tenho majorantes, eu tenho sim as qualificadoras. Então, se eu tenho um aumento, se eu tenho ali no número real da pena, o número exato que passa de 6 a 20 para 12 a 30, nós temos aí a qualificadora. É o que acontece no homicídio. Se o cidadão ele pratica o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele vai ter uma qualificadora. Ou seja, o seu crime passará de 6 a 20 para 12 a 30 anos de reclusão. Isso é qualificadora. Agora, quando eu fraciono 1/3 até a metade, 2/3 ou em dobro, eu tenho a famosa majorante, ou também aumento de pena. Então, nós temos que saber separar o que é majorante e aumento de pena e o que é qualificadora. Se eu tenho, então, números exatos, eu tenho as qualificadoras, que é no caso do homicídio qualificado com emprego de arma de fogo. Né? Agora, quando eu fraciono, eu tenho as majorantes ou aumento de pena, que é o caso da prática do crime do roubo. Né? Então, se eu tenho ali a arma branca, eu tenho um aumento de pena de 1/3 até metade, eu tenho uma majorante. Da mesma forma, o emprego de arma de fogo, 2/3, majorante. E o roubo com arma de fogo do exercício proibido, nós temos essa majorante. Bacana? Agora, quando eu tenho ali de 12 a 30 anos o homicídio praticado por meio de uma qualificadora, de 12 a 30, eu tenho aí uma qualificadora do homicídio. Bacana, importante demais isso aí para a sua prova. Vamos lá, a questão do estelionato. Professor, o que é o estelionato? É o famoso 171. É 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita ou prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, via de regra, pessoal, nós temos aí o estelionato como um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido. O ofendido ele tem que se manifestar, ele tem que ali cutucar, ele tem que provocar a máquina pública. É o que nós chamamos de ação pública condicionada à representação. Agora, nós tivemos esse parágrafo 5º que mudou um pouco. Se eu tenho ali sendo praticado a vítima sendo uma dessas pessoas, eu tenho uma ação pública incondicionada. Olha lá, se for praticado contra, se a vítima foi quem? A administração pública direta e indireta. O que é direta? São os poderes. A tripartição de Montesquieu, legislativo, executivo e judiciário. Indireta, nós temos aí as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economias mistas e as autarquias. Nós chamamos de administração pública indireta ou descentralizada. 2, em desfavor de criança e adolescente, por questão de vulnerabilidade, por questões de proteção da sua personalidade. Nós temos uma lei de proteção da criança e adolescente, não é isso? A Lei 80.69 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos uma lei de proteção. Então, se foi praticado em desfavor de criança e adolescente, ação pública incondicionada. Da mesma forma, a pessoa com deficiência mental. Nós temos aí a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de forma também a garantir a questão da vulnerabilidade. E aqui no 4, aquele maior de quê, pessoal? De 70 anos de idade ou incapaz. Cuidado que na tua prova eles põem 60. Pode confundir com o artigo 1º da Lei 10.741 de 2003,
que é o Estatuto do Idoso. Não. Aqui é maior de 70. Cuidado. Lá na tua prova pode vir 60. Então tem que ficar atento aí. Show de bola? Vamos lá. Beleza. E o crime de concussão. Esse aqui é um crime de grande importância para a sua prova do Código Penal. Nós chamamos lá do rol dos crimes contra a administração pública, que vai do artigo 312 ao 327 do Código Penal. Nós temos lá o peculato, a prevaricação, a corrupção passiva, a condescendência criminosa, o excesso de exação, a advocacia administrativa e, principalmente, o 319-A, que é chamado de prevaricação o quê, pessoal? Imprópria, que é aquele praticado pelos agentes do sistema prisional que deixa de vedar aparelho celular de entrar no estabelecimento penal, por exemplo. Então, dê uma ligada aí, fique atentos no 319-A. Bacana? Então, o que esse aqui é a concussão? O que é concussão, na verdade, professor? É aquela exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida. Ou seja, ainda que fora da função, às vezes o cara ele está de férias, ou o cara ainda ele está paisana, né? Ele não está uniformizado, não está fardado, ou antes de assumi-la, às vezes o cara nem tomou posse do cargo, mas já está exigindo, né, uma vantagem devida de terceiro. Ele está exigindo o verbo elementar do crime, o animus necandi, a exigência, que significa o constrangimento, a intimidação, ou seja, a exigência. E o que mudou aqui pelo pacote de crime? A pena. A pena que antes era de 2 a 8, agora passou para 2 a 12 anos. Então, nós temos aí o aumento da pena máxima, que antes era 8, agora passou o quê, pessoal? Para 12 anos. Bacana? Show de bola, né? Então, aí, pessoal, essas foram as mudanças do Código Penal. Show de bola? Vamos dar uma paradinha aí, beber uma água e a gente volta para dar continuidade à Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote de crime, que vem aperfeiçoar a legislação penal e processual penal no Estado Democrático Republicano Brasileiro. Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu!